O índice de vacinação contra a Covid-19 chega na casa dos 80% no município de Juína. Um dado bem animador, já que o número de internações também diminuiu. O promotor de justiça, Dr. Marcelo Linhares, comentou essa diminuição e falou também sobre uma possível vinda de uma nova variante da África. Em primeiro, a gente teve uma resposta muito positiva da sociedade juinense. Nós estamos com 80% da população praticamente vacinada. E a gente sentiu o reflexo imediatamente nas internações, nos números de casos diários. A gente que já chegou uma época a ter 70 pessoas por dia, agora tem 1, 2. Tivemos o rodeio, que atraiu gente regional de tudo quanto é lado, com muita aglomeração, e os índices não subiram muito, o que reforça que a vacinação aqui tem dado certo. E a pandemia, no momento, ela tá assim, a gente não sentiu aquela onda que todo mundo falava, que iria vir a quarta onda, que ia chegar, que ia chegar. A gente conseguiu construir a barreira contra o tsunami, né? E a cidade não sentiu. Agora, com essa nova variante, a gente ainda tem muito poucas informações sobre o caso, né? Porque lá teve quase 50 mutações, né? Que lá juntou a bomba perfeita, né? Juntou uma população pobre e uma população não vacinada, porque lá só 7% na África tomou vacina. E tomou vacina porque não tem condição, tem região de guerra, povos afastados, não tem logística, não tem estrada, o governo não é muito eficiente. O nosso, a gente já reclama do nosso, imagina do deles, né? Então, quando você junta isso, né, população não vacinada, aglomeração e pobreza, a tendência realmente é surgir variantes extremamente agressivas. A gente não sabe como funciona essa variante, a gente não sabe se as vacinas são eficazes contra elas. Aparentemente são, mas vamos esperar o resultado mais perfeito. E eu acredito que se continuar como nós estamos indo hoje, a pandemia realmente vai ser algo agora controlada, né? Assim, como está, pelo menos Juína está bem controlada a questão. O senhor mencionou que cerca de 80% já foi imunizada, porém essas doses deverão continuar sendo aplicadas a cada período, né, doutor? É por um tempo, né? É igual a gripe, né? Como é que funciona a vacinação da gripe? A gente tem um vírus que muta, que sofre mutações. Às vezes, no caso da gripe, é uma miríade de vírus que pratica, mas no nosso caso, sofre uma alteração. A nossa defesa para aquela alteração, às vezes, não é tão boa quanto a outra, então você toma uma dose de reforço até para poder resistir. E é importante que a população se vacine, porque quando você vacina, você cria essa barreira que eu estou falando. Cada pessoa não vacinada é um risco para todo mundo. Ela não é questão de liberdade individual. É questão da pessoa colocar em risco toda uma cidade, porque uma pessoa não vacinada pode ter uma alteração, o vírus pode sofrer uma mutação e acabar ultrapassando a barreira das vacinas. E a gente sabe que a vacina, por mais que ela te proteja bem, tanto que os números não sobem, você ainda pega. É que a maioria das pessoas que pegaram, vacinadas, não aconteceu muita coisa. Uma ficou em observação, a outra ficou só com o catéter, não chegou a entubar. Eu acredito que nós tivemos 2 casos de intubação em todo esse período de pessoas vacinadas. É um índice muito baixo. É muito baixo em comparação à realidade que a gente vivia antes. Hoje, quem ocupa os nossos leitos Covid, em sua vasta maioria, são pessoas que não se vacinaram ou tomou só a primeira dose, que aí também não se vacinou. Se tomou a primeira dose, não foi tomar a segunda, você está na estaca zero, né? Então, nós vamos ter que fazer o reforço, sim, até que a população, que chega um momento que o vírus não consegue mais passar e ele começa a desaparecer. Então, até chegar esse momento que o vírus não consegue mais andar para frente, e aí provavelmente o Covid acaba sendo tratado como hoje é tratado umas doenças que já foram letais e que hoje são mais controladas, né? Como a febre amarela, por exemplo, um bom exemplo. A malária também já matou muita gente, tem remédio. Estão sendo desenvolvidas drogas também. De qualquer forma, nesse meio tempo, enquanto a gente ainda não sair totalmente da pandemia, é necessário as doses de reforço para que a gente possa manter o estado atual de tranquilidade. Dá para ter as reuniões nas casas, comércio está funcionando, a gente teve evento. Se tiver um aumento, talvez até pela população não vacinada, aí nós vamos ser obrigados a tomar alguma providência de novo. E a prevenção deve continuar, né, doutor Marcelo? Inclusive, algumas pessoas foram multadas por entrar em estabelecimentos comerciais sem o uso da máscara.
Existe o uso da máscara é obrigatório por lei, né? Aí como é que tem funcionado? Quando é um ambiente aberto, ar livre, rua, praça, ninguém tem fiscalizado muito, até porque a rua, como tá todo mundo, a maioria está vacinada, o vírus dificilmente passa. Não é que passa alguém ali espirrando, tossindo, eu estou vacinado, você está vacinado. É difícil pegar. E quando você pega o vírus e você está vacinado, você produz tão pouco que é mais difícil até passar para frente. Então, por isso que a vacina é essa proteção. Então, um lugar aberto, realmente não está tendo mais a fiscalização. Teve uma época que a gente teve que fechar até praças, não sei se vocês lembram, né? Faz pouco tempo. Só que o lugar fechado é outra história. Se você entra numa loja gripado, e aí você está ali dentro, vamos supor, ali na BR principalmente, na JK ou no centro, tem muita gente de fora. E a vacinação não está no mesmo nível nas outras cidades. A gente vê Coniza com uma progressão deplorável, deplorável. A gente vê Cotriguaçu tão atrasada, mas tão atrasada na vacinação que eles devolveram vacina e Juína acabou aplicando as vacinas de Cotriguaçu aqui. Sim, eles estão devolvendo para o Escritório Regional de Saúde, porque vai vencer, falta alguns meses, aí devolve, e Juína faz um dia D e aplica antes do vencimento. Então a gente vê que a região não está acompanhando, tem muita ignorância ainda. Então você abaixa a defesa, deixa a pessoa entrar numa loja sem máscara, a pessoa é de fora, a pessoa está contaminada, tem um outro ali contaminado, você gera uma variante, você gera um surto à toa. Eu acho que a tendência é a qualquer momento cair formalmente a obrigatoriedade de uso de máscaras fora de lugar fechado. Ficar só dentro de lugar fechado. Permitir formalmente, porque hoje realmente é obrigatório, mas ninguém está usando, né? Mas cair a obrigatoriedade de máscara em lugar aberto e só manter em lugar fechado. Só que isso é Cuiabá, né? Que tem que mudar a lei, que é uma lei estadual.